então, muito boa tarde. Hoje temos aqui uma última parte muito recheada e por isso mesmo eu vou já lembrar que temos 5 mil euros para dar, que é para depois não interrompermos as nossas conversas e porque realmente hoje a conversa aqui vai prolongar-se com certeza. Portanto, 760, 300, 600, 5 mil euros de prémio garantido, um jackpot de 37.500, um montante total de 42.500 euros, se gastar 60 cêntimos mais IVA, se tiver mais de 18 anos e se tiver cheio de vontade de ficar com este dinheiro, naturalmente. É uma boa aposta, é um bom investimento naquela lógica de quanto é que eu gasto e quanto é que recebo. Chama-se isso a economia, custo e benefício. Eu acho que o benefício é muito bom e o custo baixinho. Portanto, se der muito bem, venha que isto, 5 mil euros para a casa de alguém vai... 5 mil euros a... Aí vamos falar de economia? Não, agora vamos falar de outras coisas. Vamos falar de podemos falar da curva da procura. Ou então podemos... Podemos falar da curva da procura no 760. Exatamente. Portanto, isto tudo implica tanto uma escolha, ligar ou não ligar. Para já, só pode ligar se tiver 18 anos ou mais, portanto, terá de ser legalmente maior de idade. Portanto, isso acontece aos 18 anos. Aí sim, podem então ligar o 760, 300, 600. Já sabe que isto implica um custo de 60 cêntimos mais IVA, são cerca de 74 cêntimos, mais ou menos, e depois, se for o selecionado, automaticamente hoje vai receber em sua casa um cartão carregado com 5 mil euros. Menos que isto não ganha. Portanto, já sabe que se for o selecionado, 5 mil euros vão garantidamente, pelo menos, para a sua casa. E só por este valor, julgo eu que já vale a pena investir os 74 cêntimos que custa então ligar para o 760, 300, 600. Depois, já com 1000 euros do seu lado, já com eles no seu bolso, vai jogar connosco ao furo da sorte e vai tentar fazer com que este prémio cresça para os 42.500, julgo que é 42.500, exatamente, e 500 euros, tudo à distância de uma chamada para o 760, 300, 600. Estamos à sua espera e vamos à primeira notícia, que vai ser esta que vai ver agora. Um terapeuta da fala de 29 anos foi agora acusado de ter abusado sexualmente de 35 crianças de idades compreendidas entre os 4 e os 7 anos. Os factos terão ocorrido ao longo de ano e meio, na zona de Sintra, durante as consultas. O suspeito encontra-se em prisão preventiva a aguardar julgamento. No local está o nosso repórter Luís Maia com mais novidades. Boa tarde, Luís. Boa tarde. Os factos aconteceram entre 2013 e 2015. O terapeuta primeiro conquistava a confiança das crianças, meninos e meninas, entre os 4 e os 7 anos. Começava com cócegas, com carícias, com brincadeiras e, alegadamente, passaria depois para... outras intimidades, chamemos-lhe assim. Este homem está acusado de 38 crimes sexuais cometidos contra 35 crianças e em alguns deles constam descrições de alguma sexualidade explícita, como o toque em genitais das crianças ou a exibição do corpo, a alegada exibição do corpo do próprio terapeuta de 29 anos perante os meninos. Exibição do corpo nu do terapeuta, naturalmente. Portanto, os abusos ocorriam no consultório deste homem, os pais ficavam do lado de fora da sala de terapia, o que era encarado pelos pais como um ato normal, não queriam ser um elemento estranho à terapia, não queriam prejudicar a terapia e, alegadamente, este terapeuta aproveitava-se das crianças mais frágeis, daquelas que teriam mais dificuldades de comunicação, daquelas que eram mais acanhadas e falava destas brincadeiras e brincadeiras, entenda-se, as cócegas e as carícias, que era assim que ele descrevia esses atos aos meninos e às meninas, como sendo brincadeiras. Ele dizia, alegadamente às crianças, que estas brincadeiras eram o segredo deles. Portanto, era algo que não podiam contar aos pais. A denúncia parte de uma menina de 5 anos e de um menino de 6 que terão contado aos pais. Começou então a investigação e a partir daí descobriram-se os outros crimes. Este homem está em prisão preventiva a aguardar julgamento e propõe-se também, uma das medidas que está proposta é que ele fique inibido de exercer a sua profissão. E parece-me que é assim mesmo tem de ser. Vamos cumprimentar os nossos especialistas. Muito boa tarde, muito sou boa Dona tarde. Júlia, já tinha a oportunidade de cumprimentar Olá. o João. Boa tarde, doutora. A Teresa. No princípio de conversa, os pais têm que ensinar os filhos que aos pais conta-se tudo. Exatamente. Portanto, desde que os meninos nascem, o que os pais, as mães, quando digo os pais, os progenitores, o que têm que fazer é
ensinar aos filhos que aos pais conta-se sempre tudo. Eles vão ter tempo depois no futuro de perceber que não é bem assim. Quando chegarem a adolescentes vão perceber isso. Mas é difícil quando anda... É que nestas idades dos 4 e 5 anos, criar um segredo com um pai é igual a este resultado. Portanto, eu não sei se este senhor é ou não culpado, o tribunal vai se encarregar de perceber isso, mas para princípio de conversa, arma para os pais, ou se quiserem escudo, mais ou menos de proteção, mais ou menos, não é? É ensinar os filhos de duas coisas. Primeiro, essa coisa de ser o melhor amigo, eu sou o teu melhor amigo, é o maior disparate da história. Um pai é um pai, o melhor amigo é o melhor amigo. Convém que os pais percebam que os melhores amigos dão conselhos que nós nunca aceitamos. Por isso é que são melhores amigos. É para dar opiniões, conselhos e para nós mandarmos os conselhos dar uma volta. Claro. Aos pais obedece até deixar de se obedecer. Não é? Até se conseguir. Exatamente. Portanto, os pais não são os melhores amigos dos filhos, são acima dos melhores amigos. São pais. E, portanto, aos pais não se guardam segredos. Que é para evitar que estranhos, que muitas vezes não são estranhos, são pessoas da família ou do núcleo próximo da família, e é para evitar que estes consigam ter segredos com os filhos. Portanto, os pais têm que ensinar, desde que os meninos nascem, que aos pais não se guarda segredos. Neste caso. Depois, o tempo há de se encarregar de ensinar às pessoas que não é bem assim. Neste caso, temos um caso de manual, não é? Depois, aqui, neste caso, temos um caso de manual, como tu dizes. Ou seja, ler esta acusação ou ler um manual de pedofilia, de comportamento dos pedófilos, não se vê grandes diferenças. Veja-se, tira partido Está certo, claro. Tira partido do seu estatuto na sociedade, tira partido da sua posição na qualidade de terapeuta. A confiança dos pais? Tem garantida a confiança dos pais, qualquer terapeuta tem, por princípio, a confiança dos pais. Escolhe as crianças o mais tenras possíveis, porque são as mais manipuláveis possíveis. 4, não eram os mais pequeninos? Entre os 4 e os 7, são as mais manipuláveis e são aquelas que oferecem menos consistência no discurso. E aqui chegados, porque o resto, desculpem, enfim, abrejar isso de termo, mas o resto é sempre igual. Eu sei que custa dizermos isso, eu também tenho filhos, mas de facto o resto é sempre igual, não é? Pronto. Este homem não é acusado de violar ninguém, é acusado de molestar sexualmente as crianças. Na minha leitura, é a mesma coisa. Qualquer adulto que abuse sexualmente uma criança com um toque ou com uma penetração, eu não vejo diferença, nem como cidadão, nem como técnico. Nem como pai, provavelmente. Nem como cidadão, nem como pai, nem como técnico. Lamento, não vejo diferença. Não vejo diferença porque a criança foi objetivamente adulterada no crescimento da sua personalidade e não vejo diferença porque o adulto é sempre adulto, seja por 10 centímetros, seja por 40 metros. Claro. Dito isto, e aqui chegados, é a altura de pedirmos aqui a avaliação da doutora Teresa Paula Marques. Isto porquê? Porque, objetivamente, o que está aqui em causa são a validade dos depoimentos. E é sempre assim. Porque como não há penetração, não há marcas. E como não há marcas, os meninos estão a mentir. Queria lembrar que este homem negou sempre o que quer que seja que tenha feito. E, portanto, mais uma vez, bom dia. O que lhe pergunto é, de duas uma, ou temos 35 crianças que tomaram um medicamento e ficaram alienadas, ou então há aqui qualquer coisa de estranho. Sim, certamente haverá aqui qualquer coisa de estranho. Vamos lá ver. Muitas vezes as pessoas dizem que as crianças mentem. Claro que mentem. Nós também fomos crianças, sabemos perfeitamente que também mentimos. Mas nestas áreas não é muito vulgar mentirem. E para além disso, os técnicos que fazem a avaliação são pessoas experimentadas que sabem perfeitamente distinguir quando é que a criança começa a não dizer realmente a verdade. Não há, ao contrário que algumas pessoas também pensam, que os técnicos induzem as respostas. Não, senhora, há uma técnica específica de fazer as perguntas para que não se induza as respostas. As respostas e a avaliação não é feita só com base num diálogo. Portanto, é o conteúdo, é a forma como diz, é o cruzamento. Exatamente, há uma série de coisas a avaliar, não é só uma. A ser verdade, uma das coisas que vem nessa acusação, ele ficava nu. Sim. É uma coisa que as crianças deviam estranhar muito. Sim. Porque não é um comportamento normal do Mas era uma segunda fase. Era só na segunda fase. Exatamente. Ele na primeira... Eu estou a ler a acusação. Eu li a acusação também, achei repugnante completamente. O que dizem aqui é que num primeiro momento acariciavas, depois acariciavas por baixo da roupa e num terceiro momento... Então despiam-se. Exatamente.
Que chegadas a essa etapa, as crianças deviam estar estranhíssimas, muito pequeninas, deviam achar aquilo muito esquisito. A questão do segredo que o Hernani dizia há pouco e muito bem, de facto, nestas idades nós gostamos muito destas brincadeiras do é um segredo nosso e levamos isto é uma brincadeira. Muito a sério. É uma brincadeira. É um prolongamento de uma espécie de uma aventura, não é? Exatamente. Cria-se ali uma cumplicidade, uma aventura, uma coisa muito de filme, não é? De histórias também. E por isso não estranho que realmente elas todos tenham entrado um bocadinho neste esquema do segredo e não contarem aos pais. Mas realmente... um menino ou uma menina de 5 e 6 anos que acharam que aquilo não era normal. Era já demais, exatamente. Terão achado, de facto, que... aliás, as crianças muitas vezes depois começam a notar a sentir alguma repugnância por aquilo que estão a fazer e começam a achar realmente que aquilo não é normal. Às vezes reproduzem até nas próprias brincadeiras e começa-se a perceber que há ali qualquer coisa. E 35 crianças é muita criança, não é? É muita criança para, como o Hernani disse, estar tudo aqui num delírio coletivo. Não é possível. Eu acho que não é possível, apesar de nós presumirmos a inocência até ao fim, não é? Mas não me parece que seja possível. Bom, dando como adquirido que uma criança foi abusada sexualmente, tenha essa latitude da expressão, enfim, a largura que tiver. Seja o que for. Exatamente. Dando como adquirido, há consequências. Há consequências. Físicas e emocionais e comportamentais. Ou melhor, e sociais. Físicas, psicológicas, comportamentais, para aí fora. Não é? Exatamente. Consequências físicas de uma criança molestada sexualmente. Já agora, só fazendo aqui um parênteses de 10 segundos. Esta questão de as crianças ficarem sozinhas dentro do consultório é absolutamente normal, para que as pessoas a partir de agora não comecem a achar que não é era normal, lá... é o terapeuta abusar dela exatamente, sexualmente. isso não é agora ficarem sozinhas, faz parte da terapia. Pronto. Agora, indo para a questão das consequências físicas, habitualmente regressões no desenvolvimento, ou seja, por exemplo, já tinha deixado de fazer xixi na cama, passa a fazer, distúrbios exatamente, todas essas questões, essas etapas do desenvolvimento que já tinham atingido podem regredir, alterações no sono, como pesadelos, etc. Emocionais, por exemplo, um medo que não sabem muito bem, é um medo generalizado, é automutilação, por exemplo, em questão de alterações comportamentais, abuso de substâncias, às vezes mais tarde, abuso de substância, exatamente. Questões sexuais, por exemplo, de identidade sexual. Isto vai acompanhá-los durante a vida toda, doutora? Pode acompanhar, depende depois da intervenção que se tem, porque estas 35 crianças devem ter um apoio psicológico agora já imediato, para ver se trava estas consequências. Mas há aqui uma coisa que me preocupa, é que grande parte destas crianças, a primeira reação que têm, ou melhor, todas estas reações de que a doutora fala, decorrem de um sentimento de culpa que é inculcado no menor. É muito comum. Estranhamente, e os estudos mostram isso, estabelece aqui uma relação de cumplicidade e de um certo afeto, entre aspas, entre o agressor e o agredido, que depois o agredido é que sente culpa de ir denunciar o agressor. Por isso muitos meninos, quando sentem que estão a ser interrogados acerca de determinado tipo de pessoa, perguntam: se eu contar, ele é preso? Qual é a consequência daquilo que eu... E se a criança sentir que o adulto vai ter essa consequência, numa primeira fase, por proteção, retrai-se e não conta. Portanto, a culpa, essa coisa estranha judaico-cristã, até para agredir as crianças serve. Vamos esperar então, não é? Porque isto ainda vamos na fase da acusação, portanto vamos ver o que é que sucede. Agora vamos lembrar que temos hoje um prémio fantástico, 760, 300, 600, para dar hoje 5.000 euros. É um prémio mesmo muito, muito apetitoso. Final do mês, se calhar há uma folga mais relativa para conseguirem poder vir a jogo e fazer o vosso investimento, se calhar mais do que uma vez. Eu aconselharia, mas quem sabe é quem está aí em casa e sabe das suas contas. 5.000 euros então, um jackpot de 37.500 e tudo junto vai dar um montante ainda mais apetitoso, que são os 42.500 que estávamos a falar. Portanto, temos aqui hoje um prémio muito estimulante, que pode mudar um verão, porque
estamos quase a entrar no verão, não é? Não tarda nada, estamos no verão, está a entrar o mês de junho, mês das festas populares, mês de alguns feriados, mês de algum sossego, mês de férias para muitas pessoas já. Atenção, venham ao jogo 760, 300, 600. Vai valer a pena. O verão, não sei, a julgar pela minha constipação, ele ainda demora mais um bocadinho. Mas vá ligando o 760, 300, 600. O que é certo é que alguém hoje vai levar 5 mil euros para casa. Isso é completamente certo. Esse alguém pode ser você, que está aí indeciso, não sabe se liga, se não liga. Experimente, são 74 cêntimos que vai investir, ligando 760, 300, 600. Se for o selecionado, já sabe que 5 mil euros vai ganhar de certeza absoluta. Depois ainda tem a oportunidade de fazer com que este prémio cresça para os valores fixos que conhece, o que acontece na grande maioria das vezes. Ele pode crescer para os 5.250, 5.500, 5.750 ou então vai somar aos 5 mil euros garantidos os 37.500 euros que temos no jackpot, o que faz então um total de 42.500 euros. Acha que sim? Apetece-lhe? Já leu o regulamento? Tem mais de 18 anos? Então ligue 760 300 600. Ora, já estamos aqui também na presença também da protagonista da próxima história, mas vamos primeiro dar-vos os factos. Trata-se de uma investigação, queridas manhãs, que o repórter Luís Maia levou a cabo e que diz respeito a um misterioso desaparecimento de uma jovem de 15 anos. Antes de avançarmos com os pormenores, eu proponho que conheçamos melhor o caso. Espreitem. Joana Margarida Diniz Leandro está desaparecida desde 29 de janeiro. A menina de 15 anos residia no lar da Santa Casa da Misericórdia, em Rezende. A quase 400 km dali, em Azeitão, distrito de Setúbal, os pais dizem ansiar por alguma informação acerca do paradeiro da filha. Mas até agora afirmam não ter recebido o mais leve sopro de esperança. O que é que acha que lhe pode ter acontecido? Não faço a mínima ideia. A história deste desaparecimento é, no entanto, bastante complexa. Joana já tinha fugido de casa em 2015. Só que nessa altura manteve sempre contacto com a mãe. Desta vez, parece simplesmente ter evaporado. O que é que tem medo que possa acontecer à sua filha? Que ser morta. O tráfico para fora, houve tanto. Joana Leandro estava institucionalizada em regime aberto. Isto significa que frequentava uma escola no exterior, neste caso a secundária Dom Egas Muniz, em Rezende. Um mês depois de ter sido institucionalizada, Joana Leandro volta a desaparecer. No dia 29 de janeiro, chegou à escola secundária Egas Muniz logo pela manhã, não faltou a nenhuma aula e cerca das 4h30 saiu daqui integrada num grupo de adolescentes que faziam o caminho de regresso para a instituição. Mas pouco depois de ter iniciado o trajeto, Joana afastou-se do grupo, utilizando um pretexto fútil e dizendo também que não iria demorar muito. Mas a verdade é que nunca mais voltou a ser vista. Talvez a única pista válida seja o testemunho de uma pessoa que afirma que a menina entrou num carro de cor vermelha depois de se ter afastado do grupo de amigas. No entanto, foi impossível confirmar esta informação. Alegadamente, durante as primeiras semanas em que esteve institucionalizada, Joana terá trocado juras de amor via SMS e Facebook com um homem mais velho, de 40 anos. Alegadamente também, terá sido esse o motivo pelo qual as monitoras do Lar da Misericórdia em Rezende lhe retiraram o telemóvel. Algumas colegas de Joana Leandro terão mesmo dito que ela não tentou sequer aproximar-se de qualquer adolescente na escola por estar apaixonada por este homem. Falou com alguma dessas miúdas? Elas eram minhas amigas no Face. E qualquer uma delas já me bloqueou. Porquê? Faço o quê? E elas disseram-lhe alguma coisa na altura que a sua filha desapareceu? Sim. Disseram-lhe o quê? Disseram que ela tinha desaparecido, que era o tal fulano, que ela continuava a falar no Facebook, que a foi lá buscar. E elas viram? Diziam que viram? Sim, tranquilo. Agora é preciso que seja verdade. Quem é afinal este indivíduo? Como entrou na vida da jovem desaparecida? E já agora, por que estava ela institucionalizada? Talvez as respostas a estas perguntas, todas combinadas, possam ajudar a explicar porque está Joana, neste momento, em paradeiro incerto. Já quase 4 meses, então, um caso cheio de perguntas. Vamos tentar compreender melhor, vamos então perceber quem é esta família, qual é o contexto. Azeitão, verão de 2015.
Os pais de Joana discutem e Carmen, a mãe, sai de casa para ir buscar comida a uma instituição, tal como fazia em todos os finais de dia. Levou as 2 filhas e apanhou boleia de Virgílio Ribeiro, um amigo de 40 anos que também se abastecia de alimentos no mesmo local. Só que naquela noite não regressou a casa, pediu guarida ao amigo e promoveu-o a namorado. Durante quase 2 meses, Carmen viveu com um novo companheiro, juntamente com as filhas dela e os filhos dele. Mas apesar do namoro, ou relação, ou do que lhe queiramos chamar, jura a pé juntos que dormiam em quartos separados. E jura também que ele tinha um interesse especial pela filha mais nova. A Joana praticamente tinha que contar tudo o que fazia o dia inteiro. Ele praticamente, quando chegava à casa, ele tirava-lhe o telemóvel e via com quem é que ela falava ou deixava de falar. Carmen diz ainda que Joana e Virgílio saíam juntos e que ela permitia. Ela deixou-se dormir a sexta e eu consegui ter acesso ao telemóvel dela. Eles tratavam-se de amor para aqui, amor para ali e queriam um dia viver a vida aos dois mais tarde. Questionada sobre o teor das alegadas mensagens, Joana terá dito que nada havia entre ela e o namorado da mãe. E Carmen acreditou. Só mudou de ideias quando deu pela falta da filha a meio de uma noite quente de agosto. Diz que a foi encontrar no quarto de Virgílio. Ela estava deitada e ele estava de cuecas e estava-se a debruçar por cima da minha filha. E ele agarrou-me, puxou-me do quarto e disse: não é nada do que estás a pensar, se sistematicamente ia dar o beijo de boas noites. Eu, não é beijo de boas noites. Nessa mesma noite, Carmen afirma ter abandonado a casa do namorado juntamente com as filhas. Mas a história não ficaria por aqui. Bom, já temos aqui a Carmen connosco e não soube mais nada da sua filha. Não. E dele? Ele faz a vida normal, como nada fosse com ele. Portanto, este homem foi seu namorado ou não? Não consegui perceber bem. Bem, o que eu quero mesmo explicar, ele para mim não foi nada. Foi sempre um amigo. Um amigo. Portanto, coabitaram na mesma casa, sim, mas não foi um namorado. Quando se começou a perceber, como diz na reportagem, que havia ali um interesse especial pela Joana, que ele mexia no telemóvel, que a inquiria sobre o que ela tinha feito dentro, não achou esquisito? Sim. E não se foi embora porquê? Queria ir ver até onde é que ia. Isso não era muito perigoso, Era, eu comecei a juntar provas, porque a filha mais, não é mais velha, a velha é mais a seguir, começou-se a perceber dos beijos que eles se davam na cozinha. A minha filha mais velha, que também como estava connosco, também dizia: mãe, tu andas muito tapada, tu não vês o que está a passar. Foi quando eu comecei a juntar as peças do que estava a passar. Ele saía simplesmente sempre com ela, até para onde é que íamos buscar a comida. Já era mais que a minha filha, eu ficava em casa. Oh, Carmen, portanto, tinha uma suspeita, Tinha. Mas não agiu. O que é que sente neste momento em que ela está desaparecida? O que é que acha que aconteceu? Que contribuiu para qualquer coisa que foi... Ainda não sabemos o que é? Eu acho que ela está na posse dele. Ele tem ela bem escondida. Com que intuito? Para terem uma relação? Sim, para ela chegar à maioridade. Então, mas nós sabemos que houve uma altura que a GNR foi encontrá-la na quinta, onde... Porque ela saiu de casa, ela abandonou... Onde este senhor, onde vocês viviam, não é? amigo, estaria a trabalhar. E foi encontrá-la, encontrou inclusive demasiado maquilhada, demasiado arranjada para uma miúda daquela idade. Foi nessa altura que foi então para aquela instituição em Rezende. Ela não estava, nesse dia não estava maquilhada, não estava. Não, estava em péssimo estado. O que é péssimo estado? A minha filha estava toda suja. Ela tinha as botas, os ténis, botas, todos cheios de lama. Ela estava magríssima. Não parecia ela. Mas a Carmen sabia que ela estava, portanto, há um momento em que ela resolve, então, depois dessa confusão toda, vocês saem de casa dele e ela foge da casa do pai, não é? Vocês vão para a casa do meu irmão. É do seu irmão, sim. Pronto. Então vão para outra casa e ela foge dessa casa para ir viver com ele. Estamos a falar de uma menina de 15 anos. A Carmen não fez nada? A Carmen... Sim, recorri à GNR, disseram-me
escola? Sim, eu estava a trabalhar num restaurante em Palmeiras, até perdi o meu trabalho. Quando é que foi a última vez que viu a sua filha? No dia que foi institucionada. E nunca mais soube nada dela? Não, a gente telefonava, eu todos os dias ligava-lhe à hora que ela podíamos ligar, quando ela chegava da escola. Eu não estava... Quando ela saiu de casa a primeira vez, foi à procura dela? Fui, sempre. E sabia dela? Sabia dela, só que ela nunca queria vir para casa comigo, nem com as autoridades, diziam sempre que não podiam fazer nada. As autoridades não podiam fazer nada? Não podiam fazer nada. E o que é que a senhora fez? Eu, uma vez fui à escola ter com ela, esperei, porque ela até chegou e muitos dias que nem punha lá os pés, que ele nem a trazia. Sim. Olha, o que eu tenho para lhe dizer é que a escola diz que ela não tem faltas, que ela foi sempre à escola. Tem faltas. Tem, se alguém a justificou para mim. Por si? Por si. Na escola? Sim. Mas a senhora ia às reuniões. Sim, portanto, se alguém justificou as faltas, a senhora nas reuniões teria sido informada de que as faltas tinham sido justificadas. A diretora da turma disse-me que a Joana já tinha batido o limite de faltas. E se eu queria... Mas ela estava desaparecida nessa altura? Não, nessa altura eu estava a viver com o indivíduo. Estava desaparecida? Sim. E, porque a senhora foi à GNR dizer que ela estava desaparecida. Sim. Mas simultaneamente ia às reuniões de turma dela. Sim, e a alertar se me podiam ajudar o que estava a passar. Então nunca a apanhou na escola? Apanhei, levei-a para a minha casa. Ela assim sistematicamente começou aos gritos que não queria estar lá. Estava eu mais a irmã mais velha. E avisou a GNR que a tinha? Não. Não? Então continua a GNR à procura dela e ela em sua casa? Não, nessa altura, quando ela estava, o indivíduo, a GNR simplesmente alertava, não queriam saber. Quem é que não queria saber? As autoridades. As autoridades é que não queriam saber. Se calhar víamos a outra peça. Se calhar vamos ver então, porque de facto está aqui. Dia 29 de janeiro foi o dia do desaparecimento da Joana. O que é que terá levado a este desfecho? Será que existiu algo que possa ter levado à fuga da jovem? Estará mais alguém envolvido no desaparecimento da Joana? É isso que ainda estamos a tentar perceber. Carmen Leandro reconciliou-se com o marido pouco depois de ter abandonado a casa de Virgílio Ribeiro. Mas Joana queria voltar a viver com o ex-namorado da mãe. Culpa de alguma maneira a sua mulher por esta situação ter acontecido? Por se terem proporcionado todos estes encontros? Eu acho que sim. E também pus um bocado a jeito. Mas a jeito como? Muito trabalho. Pouco tempo em casa. Com a chegada de setembro, a menina terá saído de casa dos pais à socapa para voltar para junto do ex-padrasto. Carmen não foi procurá-la, mas apresentou queixa na GNR de Azeitão. Entretanto, Virgílio mudou de residência e a mãe da menina afirma ter ficado sem a mínima pista acerca do paradeiro da filha. Diz também que Joana deixou de aparecer na escola. E a sua filha então mandou-lhe uma mensagem a dizer que não queria voltar. Mandou uma mensagem a dizer... E disse-lhe que ia viver com quem? Com o Virgílio. Que ele era a nova família dela. Então e a Carmen, o que é que fez? O que eu fiz, disse para ela voltar para casa, ela disse que não, eu fui pedir ajuda à GNR, o que é que ia fazer? Alegadamente, mãe e filha terão continuado a trocar SMS durante os 4 meses que se seguiram. Ou seja, a adolescente não voltava para casa, mas fazia questão de informar que estava bem. Conseguimos, no entanto, apurar algumas informações que contradizem a versão de Carmen Leandro. Sabemos, por exemplo, que Joana continuou a frequentar a escola EB23 de Azeitão durante o primeiro período letivo e que durante esse tempo a mãe até compareceu a 2 reuniões naquele estabelecimento de ensino. Resta saber porque não terá levado a filha de volta para casa. Certo é que a 29 de dezembro de 2015, Joana é resgatada pela GNR, na quinta onde Virgílio Ribeiro vive e trabalha. Viemos até à localidade de Pontes, Setúbal, ao local onde Joana Leandro foi resgatada pela GNR no final de 2015. Falamos com o antigo companheiro de Carmen Diniz, a mãe de Joana. Ele não aceitou gravar uma entrevista, mas confirmou, no entanto, que Joana o procurou em 2015. Procurou-o como pai e ele tratou dela como filha. Disse ainda que se Joana o procurou é porque não tinha confiança nas capacidades de educadora da mãe e rematou dizendo que, nesta altura, não faz a mínima ideia
de qual possa ser o paradeiro da adolescente. No mesmo dia em que foi resgatada, Joana deu entrada na instituição de onde viria a desaparecer um mês depois, a 29 de janeiro de 2016. É neste ponto em que atualmente nos encontramos. Joana está desaparecida. Todos declinam responsabilidades. Todos dizem desconhecer o seu paradeiro. Mas será mesmo assim? Quem tiver alguma informação relevante deve contactar imediatamente as autoridades, porque Joana Leandro pode estar em perigo. Acho que este tal Virgílio é que tem a ver com... O segundo rapto. Já disse isso à GNR? Já. E já foi lá à procura da sua filha? Aonde? A Pontes? Sim. Não. Qual foi a última vez que procurou a Joana? A última vez que foi antes dela ser resgatada para a instituição. Portanto, há uns meses. Sim. Doutora, há aqui, objetivamente, uma desestruturação visível. Mais do que visível, de facto. Há aqui um enquadramento familiar, uma família muito destruturada, de facto. Parece-me que esta menina, mais do que procurar um namorado, procurou realmente um pai, como o Luís Maia dizia que o outro senhor teria dito. De facto, há aqui muito mais uma procura de afeto que possivelmente lhe terá faltado. Peço desculpa à senhora que está aqui presente, mas de facto há aqui grandes falhas a nível de competências parentais. Eu ia-me colocar aqui, Carmen, desculpe lá, mas se suspeita que a sua filha está neste local onde habita o tal Virgílio e que ele a tem escondida, como é que consegue ficar quieta? Como é que não vai lá arrombar a porta e fazer a fita maior, com o GNR atrás, sem GNR atrás? Como é que consegue? Não está a viver uma inquietação horrível? Eu não consigo ter ninguém que me leve lá. Não é assim tão fácil chegar onde é que ele está. Estamos a falar de quê? Do meio de transporte? Sim. Mas a senhora não vai procurar a sua filha porque não consegue chegar lá? Está-me a dizer a verdade, Carmen. Estou a fazer isso. Ou tem medo dele? Não tenho medo dele. Eu já levei a porrada dele. Agora, fosse o que ele me quisesse fazer, eu queria saber onde é que está a minha filha. Então... Ele agrediu-a? Sim. Quando? Quando viviam juntos? Não, já eu estava na minha casa onde estou. Uhum. Ele já tinha levado a Joana lá para a casa dele. A Joana entrou na minha casa porque ela ficou com a minha chave. Sra. Dona Carmen, nunca viu nada entre esse tal Virgílio e a sua filha? Eu achava carinho estranho. Nunca viu nada? Disse, não. Mas corre o risco de alguém dizer que a viu com eles dois. Eu acho estranho é que quando eu me separei havia pessoas onde vínhamos buscar comida que deram queixa porque chegaram a ver a Joana a beijar-se com ele dentro do carro. A GNR chegou lá e teve para o deter e teve para levar a Joana logo nesse dia para uma instituição, só que o meu pai autorresponsabilizou-se. O seu pai? Sim. Responsabilizou porquê? Pois, Joana. E a senhora acredita nisso? Isso é crime público, a GNR não podia ter feito isso. Mas fez. E se nesses relatos alguém se atrever a dizer que a senhora estava no carro? Já viu? Pois, havia tantas testemunhas que tinham visto e agora ninguém aparece. Pois, mas olha que o que eu tenho para lhe perguntar é, não estará toda a gente, todas as pessoas envolvidas nisto, à espera que a Joana faça 16 anos? É que o que me parece é que está toda a gente à espera que a Joana faça 16 anos para deixar de haver aqui um problema. Porque é assim, a Joana desapareceu de uma instituição onde estava em regime aberto e, portanto, podia desaparecer. Que a gente não sabia. A avaliação da doutora Teresa faz todo o sentido. Porquê? Porque, objetivamente, um adolescente confunde afetos sexuais com afetos morais. Exatamente. Este Virgílio tem que idade? Tem 40 anos. Tem 40 anos. E a verdade é que, provavelmente, também não vejo aqui grande empenho das autoridades. Eu não vejo empenho da parte de ninguém. De ninguém, exatamente. É isso e preocupa-me muito porque Carmen, desculpe, se calhar estou a ser muito chata, mas eu ia buscar um carro, eu podia um caminho, eu ia pendurada numa mota, eu ia a pé, mas eu ia lá.
Eu ia lá tirar satisfações com este indivíduo e saber se tens aqui a minha filha ou não tens aqui a minha filha. A menos que a senhora não tenha condições para debater diretamente com esse Virgílio. Exatamente, eu também se ele tenha alguma coisa para dizer que... Eu, sinceramente, eu não tenho medo de o enfrentar. Eu queria ir lá, mas não tenho como. Porque, pronto, eu peço a pessoas de famílias, toda a gente reencolhe-se, ninguém se quer envolver no caso. Eu tenho a convicção de que uma mãe desesperada que entra no posto da GNR a dizer a minha filha está em tal sítio, faz favor, vão-me lá buscar, a GNR não tem grandes condições para dizer que não vai. Não vão. Já me disseram imensas vezes. E sabe o nome dos agentes que lhe disseram isso? É que convém saber, porque não acredito que o comando da GNR acredite nisso. Eu, pessoalmente, não acredito. Neste momento nos estão a ver no comando da GNR. Temos aqui um problema grave, não é? Temos aqui um problema de militares da GNR que recusam ir buscar uma menor que a mãe diz saber onde está. Estamos a falar da GNR de Azeitão? Sim, de Azeitão. Eles dizem que têm que ter um mandato. O mandato? Sim. Para procurar? Sim. O quê? Um mandato para ir buscar uma criança que está subjugada sexualmente a um homem? Tem-me dito todas as vezes que lá vou. Olha, eu espero que a Joana apareça de boa saúde. Qual é a sua convicção? A senhora dizia ali, eu tenho medo que tenha sido levada. O que é que acha? Eu acho que ela está com o Virgílio, mas está bem escondida. Não quer dizer que esteja nas pontas. Então ela quer estar lá? Ela quer estar lá. Mas isso não é o que disse ao Maia, porque o que a senhora disse ao Maia foi: tenho medo que ela esteja morta ou que tenha sido levada para exploração sexual. Pois, porque... O que é que a senhora acha? Que ele está lá ou que tenha sido levado? Porque a instituição onde é que a Joana estava já está sob suspeita de muitas miúdas terem desaparecido lá. De Resende? Sim, e sem aparecer. Olha que... Olha, Carmen, vamos ter que saber que meninas é que desapareceram de Resende. Veja lá o que é que está a dizer em relação à instituição, porque a instituição deve estar a ouvir-nos. Sim, eu sei. Isso é uma afirmação de grande gravidade. É afirmado pela própria GNR de Resende que as miúdas que desaparecem de lá... Olha, Carmen, muitas pessoas estão a perguntar aqui no Facebook: por que é que quis vir aqui falar connosco? Quis ajuda, não consigo alcançar. E acha que vir aqui ao programa, acha que vai facilitar essa procura? Se alguém a viu, é isso? Se alguém a viu, se alguém tem alguma informação, ou ela própria está a ver, quer falar para ela, quer deixar algum recado para ela? Criar um perfil de Facebook também era capaz de ajudar? Eu já tentei ver se ela tinha outro Facebook criado, não consigo chegar lá. E quer deixar algumas palavras à Joana? Quero. Então diga, se faz favor. Joana, se tiveres-me a ver, volta para casa. Eu não te vou pôr mais em instituição nenhuma, mas quero que me dês um sinal. Joana, 16 anos. 15 ainda? Pois, portanto, temos aqui esta questão do 16. Desaparecida então há 4 meses, a família interroga-se. Eu julgo que a sua vinda aqui hoje terá várias consequências, Carmen, portanto, se calhar ainda nos vamos ver mais alguma vez, não sei. Mas terá com certeza, porque foram deixadas aqui algumas informações que se calhar podem ter consequências, nomeadamente as que têm a ver com a instituição em Resende e a própria GNR. Agradeço a sua presença, espero que a Joana sinceramente diga qualquer coisa ou que apareça. Joana, pelo menos um sinal. Quem quiser ver sinais também pode procurar no Facebook em Margarida Leandro, porque se calhar ela abriu algum site no Facebook que a senhora não conhece. Porque, como sabe, a sua filha chama-se Joana Margarida Leandro. Sim, isso também já estive a ver se está... Bom, temos que nos despedir. Muito obrigada. Vamos então para o nosso jogo. Vamos dar 5 mil euros.